inaceitável. Nenhuma nação pode viver com medo, mas o brasileiro hoje vive com medo. Isso tudo demonstra o fortalecimento do crime organizado, sobretudo do narcotráfico. E aí tem um outro aspecto importante da gente considerar, que foi a determinação de que, para os Estados Unidos, as organizações criminosas do narcotráfico serão consideradas organizações terroristas. Não há nenhum aspecto que a gente possa levantar em relação ao governo brasileiro que nos tire da posição de termos um governo amigo das organizações criminosas. Aliás, reportagem sensacional do André Sheldon no Estadão de hoje, mostrando que o governo oficialmente recebe representantes de ONGs ligados ao PCC para discutir política carcerária. Ou seja, os representantes do PCC estão influenciando na determinação de políticas públicas para o cárcere brasileiro, para as prisões brasileiras. Então é uma absoluta loucura o tapete vermelho que existe estendido nesse governo para a bandidagem. Então, nesse contexto, quando a gente olha para o Brasil se relacionando com essas organizações, o Brasil que eu digo, o governo brasileiro, se relacionando com essas organizações que agora são consideradas terroristas, eu quero saber qual é a diferença que haverá entre o Brasil e o Irã, por exemplo, porque o Irã, que sofre todas as sanções e todos os embargos possíveis por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, recebe esse tratamento justamente porque financia grupo terrorista. O Brasil está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, estamos aí numa posição de que, se os Estados Unidos quiserem, se o Trump determinar, nós vamos sofrer embargos e vamos ficar nessa lista negra, junto com o Irã, com Coreia do Norte, Cuba e etc. Então o Brasil está numa posição completamente vergonhosa. E aí a gente olha para o lado. Quem que a gente enxerga do nosso lado? Javier Milei na Argentina. E esse exemplo ele é importante não apenas pelo que o Javier Milei está fazendo na Argentina, né? Como eu disse, ele está recuperando um país que foi destruído por políticas de esquerda simplesmente de cunho eleitoreiro, né? De manter a sociedade, a mesma fórmula brasileira, manter a sociedade na ignorância e dominar o Estado para que eles se perpetuem no poder e a população se contente com pouco, porque aí sobra mais para eles roubarem. O Brasil é a mesma coisa, só que agora a Argentina, enxergando, né, o Javier Milei enxergando essa mudança de forças no mundo, está se colocando ali à disposição do Trump. Por quê? Porque provavelmente ele quer fazer a mesma coisa que eu faria se fosse presidente do Brasil, que é olhar o Brasil do tamanho que é, com a população que tem, as diferenças que comporta, como algo impossível de ser, né, solucionado e desenvolvido de maneira uniforme. Então nós precisamos separar o Brasil em regiões e trabalhar o desenvolvimento de cada uma dessas regiões. Um país com essa quantidade de gente, então 215 milhões de habitantes, 7 mil quilômetros de costa. Estamos aqui há praticamente 15 dias de navegação do sudeste brasileiro até os Estados Unidos. Nós estamos numa posição privilegiada e poderíamos costurar com o governo americano um acordo em que nós teríamos áreas de desenvolvimento no Brasil, como se fossem grandes condomínios industriais e residenciais naturalmente, onde a gente pudesse estabelecer regras específicas para aquelas áreas que poderiam receber indústrias visando a exportação. Não aquela enganação que existe na Zona Franca de Manaus, mas áreas industrializadas de fato que pudessem servir de substituição ao que hoje é produzido na China e do Vietnã, com uma logística muito mais fácil, muito mais rápida para os Estados Unidos. Que, aliás, os Estados Unidos, que, diga-se de passagem, está ali, o Trump dizendo que vai retomar o canal do Panamá, justamente porque ele depende dos navios chineses atravessarem o canal do Panamá para poder acessar a costa leste dos Estados Unidos,
extremamente importante, inclusive o Golfo do México. Agora ele disse que vai renomear de Golfo da América. Então, o Brasil tem uma vantagem gigantesca que está sendo deixada no lixo. No lixo. A gente está preocupado, vendo o governo ficar preocupado com o PIX, com toda essa celeuma de PIX, ficar aí gastando tempo recebendo a turma do crime organizado no Ministério da Justiça, e as oportunidades estão passando. E a gente não aproveita nenhuma. Por isso é que eu vejo o caminho para o desenvolvimento brasileiro, ao contrário, por exemplo, que diz o Ciro Gomes, né, que fala muito disso, do desenvolvimento de uma indústria no Brasil inteligente, né, não mais no modelo antigo, no que ele está certo. Mas o Brasil não se resolve como um todo. Nós temos que resolver o Brasil pouco a pouco, parte a parte. Pegar uma parte, resolver de fato, e que esta parte sirva de exemplo para a parte do lado. E aí você vai expandindo. Porque o Brasil também não tem solução mágica em 4 anos ou em 8 anos. Não adianta ficar nesse projeto vagabundo do PT, que dizia o Zé Dirceu lá atrás, que vai ficar no poder por 20 anos e fazer a revolução. Fazer a revolução do roubo, da corrupção, da ladroagem, foi o que eles fizeram. Então não adianta essas ilusões, não, vamos nos perpetuar no poder, porque a gente é que sabe, não é assim. Então o Brasil é pouco a pouco. E essas regiões específicas de desenvolvimento poderiam receber investimento, inclusive, direto dos Estados Unidos, para que a gente tivesse ali universidades, escolas, um nível de ensino igual ao que tem de melhor no mundo. Por quê? Porque nós merecemos e somos um país que precisa desse tipo de conhecimento, que precisa preparar uma nova geração que seja capaz de recuperar o tempo perdido. Porque, sinceramente, o que a gente está vendo hoje, essa turma que fica aí fumando maconha, chupando cigarro de maconha, chupando cigarro elétrico e na internet, em rede social, não vai produzir nada. Não há como competirem com o chinês. Com o chinês. Então, se nós não mudarmos a dinâmica da nossa educação para que uma nova geração de brasileiros seja formada de maneira a competirem com o que há de melhor no mundo, nós vamos continuar fora do jogo. E quanto mais tempo a gente continuar fora do jogo, maior é a distância que se abre. Se a gente olhar, por exemplo, do Vietnã, um país completamente arrasado por uma guerra, há coisa de 5, 6 décadas, hoje está aí transformado, uma economia pujante, se desenvolvendo, mandando os seus jovens estudar nas melhores universidades do mundo para voltarem para lá e entregarem o seu conhecimento em favor do desenvolvimento do país. E tantos outros exemplos, a Coreia do Sul, que se desenvolveu com a educação, o Japão, que se desenvolveu com a educação. Então é preciso criar um ciclo virtuoso econômico e uma preparação muito forte das novas gerações. Só que, de novo, não se faz isso num país do tamanho do Brasil como um todo. Você vai ter que fazer isso parte a parte, pouco a pouco. Mesmo a questão da criminalidade. Pega a cidade de São Paulo, por exemplo. Você olha a cidade de São Paulo, como é que você vai resolver o problema da criminalidade numa cidade desse tamanho? Eu sou da opinião que nós teríamos que ter projetos de desenvolvimento para cada bairro da cidade, para que aquele bairro conhecesse a sua vocação e o seu projeto de desenvolvimento fosse feito com base na sua vocação. Não adianta você ficar emitindo alvará de funcionamento de escritório, de empresa, tudo na Zona Sul, quando as pessoas moram na Zona Norte tem que perder 3, 4, 5 horas no trânsito todo dia. Isso não é uma cidade inteligente, isso é uma cidade burra, onde as pessoas, ao invés de gastarem o seu tempo com lazer, cuidando dos filhos, estudando, se preparando, recarregando as energias para mais um dia de trabalho, elas estão ali presas no trânsito. Então, essa dinâmica ela só vai ser quebrada quando você for parte a parte, bairro a bairro da cidade de São Paulo, como o exemplo que eu estou usando, para que a gente entenda o que fazer. O que precisa-se em termos de vias? Quais são as calçadas que precisam ser corrigidas? O sistema de semáforo que precisa funcionar, um sistema de câmeras de monitoramento, uma guarda municipal que conheça a dinâmica do bairro e tenha compromisso com a comunidade local. Para que aí sim a gente crie identidade nas próprias pessoas com a sua cidade, com o seu bairro. Para que elas tenham confiança de que elas poderão sair para tomar um sorvete com seu filho às 7, 8 horas da noite, sem a preocupação de que vão ser assaltados, para que se possa falar no celular na rua, porque isso no Brasil virou uma loucura. Você é assaltado, te levam no celular, a culpa é tua que estava usando o celular na rua. Ora, e quem falou que não posso usar o celular na rua? Então, quem
passa esse tipo de mensagem é essa bandidagem mancomunada com o governo e que nos faz encarar uma dinâmica de vida completamente louca, irrazoável, irracional. Nós abrimos mão de tudo, da nossa liberdade, e achamos que isso é normal. Não, não é. Então vamos voltar aqui à questão das oportunidades perdidas. O Brasil, ele vai sendo levado por essa gente, essa escória que está aí dominando a política brasileira e que não consegue entregar uma vitória concreta à população brasileira. Eu não consigo me lembrar de uma conquista efetiva. É tudo mentira. Tudo absolutamente mentira. Olha só a educação que fez o Lula com os programas de financiamento de universidades, uma proliferação de universidade caça-níquel que fica vendendo diploma e entregando diploma para pessoas analfabetas funcionais. Olha o que aconteceu na questão da habitação, por exemplo. O programa Minha Casa Minha Vida alimentou os cofres de um monte de construtora e não resolveu o problema da habitação brasileira. É tudo um faz de conta. Vai lá, programa de entrega de casa. Entrega a casa, a pessoa no dia seguinte já vendeu, já alugou, já fez não sei o quê, assina lá um papel qualquer que ele registra na Associação de Moradores da Comunidade e todo mundo respeita. É um Brasil que funciona numa outra dimensão, num formato paralelo, e o poder público não está interessado em ver esses problemas resolvidos, só está interessado no voto. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um absoluto desastre. Governador e prefeito reeleitos no primeiro turno vai explicar uma coisa dessa. Não tem nada razoável que aconteça no Rio de Janeiro. Perdeu relevância econômica, perdeu a Bolsa de Valores, perdeu as empresas de telecomunicações, perdeu as empresas de petróleo, que todas estão com escritório em São Paulo. Perdeu qualidade de mão de obra. Hoje a economia do Rio de Janeiro é alicerçada no crime, no tráfico de drogas, nos bicheiros, nos fornecedores dos governos estaduais e da prefeitura, nos políticos que roubam, que recebem dinheiro de corrupção, e aí depois é que você vai ter alguém lá com algum tipo de atividade ilícita, que não precisa pagar propina nem alimentar esse sistema de corrupção do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que absolutamente acabou. Mas está lá, prefeito de chapeuzinho de palha, chapéu Panamá, no Rio de Janeiro continua linda, essa cidade é maravilhosa, e por aí vai. E as pessoas aplaudem, reelegem no primeiro turno. As pessoas sequer conseguem entender o que elas precisam fazer para resolver os problemas que elas têm. Então é um estado de negação, é um tipo de ação que tem uma consequência previsível que vai contra o interesse da população, mas ela está ali, embasbacada, abobada, seguindo um caminho traçado por essas raposas velhas da política brasileira. Então o Rio de Janeiro é um exemplo a não ser seguido. E a gente não tem a dimensão disso, porque a gente vê outros Rios de Janeiro sendo criados. Está sendo criado na Bahia, por exemplo. Né? Bahia que teve uma importância lá naquela época que você tinha políticos influentes e tal, Bahia poderia ser uma potência. Não foi, porque vai servindo a essa escória da política local ali. Então, a gente vê esses maus exemplos sendo espalhados pelo Brasil e absolutamente nada é feito para reverter isso. Até o trabalho que é feito hoje em São Paulo, do ponto de vista da segurança pública, com Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança, sofre primeiro ataque da imprensa sem parar. Aliás, me surpreendeu que nos ataques mais duros da imprensa nesse final do ano passado, o governador Tarcísio não bancou. Ele deu um passo atrás, o que me preocupa. E a gente ainda tem o problema da corrupção, que é óbvio que há pessoas, agentes da segurança pública, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar no estado de São Paulo, que são corruptas, porque o PCC não dominaria da forma que domina se não houvesse corrupção nas polícias. Então é preciso fazer essa limpeza institucional, e isso aí é um desafio, porque essa imprensa calhorda, canalha, vai pegando cada um desses eventos que são descobertos e usando isso contra a própria polícia.
Então nós temos a imprensa atrapalhando, o governo mamando e dando uma banana para a população, e a gente aqui assistindo, a gente aqui sem ter o que fazer.